Todo mundo que senta aqui nessa mesa tem uma história comigo. Eu e o meu entrevistado de hoje temos muita coisa em comum. Os amigos. É muito talentoso por trás das câmeras. É um cara que entrou na emissora em 1983. Mas essa história ele vai contar. Recebam com muito carinho meu grande amigo Fernando Araújo. Muito Meu obrigado, amigo, pai. seja bem-vindo, Fernando. Estou muito feliz que você está aqui hoje. Rapaz, eu tô muito feliz pelo convite. Você merece. Me sinto honrado, viu? Você merece, Fernando. Sabe por quê? Como eu falei aqui no começo do programa, nós temos amigos em comum. O Campos, o Manel e o Roncone. Isso. Só monstros da televisão brasileira. Esses caras sabem muito. E o Fernando faz parte de um projeto, Papo na Web, com esses caras que eu estou falando aqui. O Fernando administrava todos os estúdios do Projac, MG1, MG2, MG3, MG4. Também. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para ele, Fernando, o que você achou do meu estúdio? Cara, o teu estúdio tá maravilhoso, tá muito elegante, funcional, bacana. Foi um trabalho que você fez em parceria com o Campos, né? Exatamente. Campos, de parabéns também, ele é sempre muito detalhista, né, nas coisas que faz. E, pô, ficou muito bacana isso aqui, muito legal. Agora você deu uma ideia quando chegou aqui, né? Você perguntou, o seu estúdio está interligado lá com... Com a sala de edição, né? É uma boa ideia. Pois é, Acho que é um caminho, Campos. Vamos pensar nisso. é isso. É um andar acima, né? É um andar acima. Isso aí. É uma boa ideia. É, Não é impossível, né? não. Gosto de... Estou falando para vocês. Outra coisa, Fernando. Pela minha pesquisa, você entrou na emissora em 1983, trabalhando em vendas internacionais. Exatamente. Me conta um pouco, como é que foi essa troca de vendas para executivo da emissora? Essa história é muito curiosa, sabe? Na época, eu fazia faculdade de engenharia química Em Niterói? em Niterói, na UF. Eu tenho 3 graduações em engenharia, né? Eu vou contar Fica à de vontade. forma resumida Eu aqui. já sei, tá? Vou contar de forma resumida, né? Então, eu fazia engenharia química com especialidade em explosivos. Quando eu conto essa história, eu penso, pô, como é que você foi parar em televisão? Foi muito por acaso. Tinha um amigo que já trabalhava na Globo, no departamento de vendas internacionais, e ele me ofereceu a oportunidade de fazer uma cobertura de férias no departamento onde ele trabalhava. E aí eu fui. Não sabia absolutamente nada do assunto, mas fazer vendas naquela ocasião não era uma coisa tão difícil. Eu fazia as vendas para a América Latina. Como eu já sabia falar espanhol e tal, para mim não tinha dificuldade. E fazer as vendas naquela época significava o seguinte: você montava um kit que era composto pela sinopse da obra, e era um texto datilografado, né? Não tinha computador ainda. As fotos do elenco, dos ambientes em preto e branco, porque a resolução das câmeras coloridas naquela época era sofrível. Então era foto em preto e branco, e mais um trecho de fita de vídeo, que eram aqueles carretéis grandes de 2 polegadas, pesado pra caramba. E aí a gente mandava isso tudo numa caixinha, despachava pelo correio e esperava de 10 a 15 dias até a resposta voltar, né. E aí quando voltava, o cliente falava assim: "Ó, estou interessado ou não estou interessado". Se estivesse interessado, aí ia fazer o contrato, minuta de contrato. Então fazer uma venda naquela época demorava quase um mês, né. Hoje em dia, olha a facilidade que a tecnologia nos trouxe, né, pô, em 2 dias você fecha um contrato. Dali eu fiquei, porque enquanto eu estava trabalhando lá, surgiu uma outra oportunidade no departamento de engenharia, que enquanto eu estava lá, eu sabia que aquilo ali não tinha nada a ver comigo, né. Eu era engenheiro, então o que que eu ia ficar fazendo com vendas, de vendendo novela? Não combinava comigo, né. E aí, fui conhecer as instalações da emissora e tal, e gostei muito e corri atrás para conhecer pessoas que pudessem me ajudar. Quando estavam faltando 2 dias para o meu contrato terminar, apareceu a oportunidade no departamento de engenharia. Meu primeiro chefe foi Fernando Bittencourt, você chegou a conhecer? Claro. Então, Fernando me deu essa oportunidade, porque ele estava vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro e precisava ter uma equipe nova, né? O staff novo que ele estava montando. E aí fui. E dali, o Fernando
sempre me ajudou muito, e ele falou: "Mas você faz engenharia química, você não vai usar química nunca em televisão". E naquela época, era isso mesmo, né, porque a Globo ainda não tinha efeitos especiais, né. A única coisa de efeitos especiais que a Globo tinha era uma parceria com o IME para fazer sangue cenográfico, e mais nada. Essas cenas de explosivos, capotamento e tal, não tinha nada disso. E ele me convenceu: "Você tem que trocar de engenharia". Aí saí da química para fazer engenharia eletroeletrônica. Foi para a antiga Nuno Lisboa, Pô, que hoje não existe mais, né. demais. Ela foi vendida para, faculdade da cidade, que depois virou universidade, e aí Eu me formei na fechou. faculdade da cidade. Isso. Eu fiz marketing lá. Troquei, fui fazer então a engenharia, elétrica, eletrônica. Assim que terminei, comecei a dar aula na própria universidade aonde eu me formei. E naquela época era possível, né, ter 2 atividades, que a minha primeira atividade na área de engenharia, lá na Globo, foi no Teatro Fênix, que eu acho que foi mais ou menos nessa época que nos conhecemos Eu no entrei em programa da 90, Xuxa. isso, entrei na emissora em 90, É. Teatro Fênix. E eu atuei no programa da Xuxa naquela época e era, no final da tarde, eu entrava no final da tarde e E ia a gente ia até até de madrugada. madrugada, não tinha horário para acabar. Só Exato, acabava quando o roteiro finalizava. A gente exatamente, gravava 5, 6 programas por dia. exatamente. É, E aí dava tempo, né, de eu é. fazer 2 atividades, dava aula e trabalhava na Globo. Mas chegou uma hora que não dava mais, né. Eu trabalhei na época da construção do Projac, lá em Jacarepaguá. Hoje se chama Estúdios Globo, mas eu fui para lá na época de construção do MG1, né, o primeiro módulo de gravação dos Estúdios Globo. Fiquei trabalhando na obra um tempão. Depois que o Projac foi inaugurado, eu passei a visitar outras unidades da Globo, que eram espalhadas pela cidade, no intuito de ver o que a gente conseguia Migrar para lá, transferir transferir. para o Projac. Sim. E tinha muito, né, a Globo tinha estúdio alugado da Herbert Richards, Tinha o lá na Renato usina, Aragão. o Renato Aragão, que era inicialmente na Ayrton Senna, Sim. e depois No mudou caso para era a onde Estrada era dos Taiko, Bandeirantes. lembra? Não, a Renato Taiko era do outro lado da rua. e o Renato? Então, era lados Era opostos, ok, aí depois o Renato foi lá para para a Estrada dos Estrada Bandeirantes, isso, lá em Vargem Pequena. sim. E tinha a Cinédia, na Taquara. Caraca, Cinédia, eu lembro. E isso tudo, eu ia para lá já com a intenção de ver como é que eles trabalhavam lá e como é que dava para migrar para o Projac. E a Globo foi devolvendo esses aluguéis todos. E o Projac foi crescendo, né? Veio o MG1, depois o MG2, o MG3 e o MG4. Eu trabalhei na construção dele também, né? Quer dizer, o projeto do MG4 teve uma concepção totalmente diferente e eu trabalhei desde a concepção do MG4 até entregar a obra. Tem uma história muito bacana do MG4. Eu fui convidado, junto com o Emerson Muselli, para a gente fazer a apresentação, o Uhum, Shirei de apresentar para toda a emissora como seria o MG4. isso. O vídeo, quem fez foi eu. Olha que É, bacana. foi eu que fiz a montagem ali do vídeo. Ali eu conheço a Mônica Lúcia, né, Uhum, que também começa a me dar a oportunidade de trabalho. Ali a emissora começa a me conhecer também um pouco mais como diretor, mas o vídeo do MG4 foi eu que fiz todo para apresentar para os executivos da emissora. muito bem feito. Obrigado. Os vídeos que eram produzidos ali para lançamentos de alguma coisa, né, sempre foram muito bem elaborados, né? É. Porque o nosso lema era impactar as pessoas, E né. impactar as pessoas com quem a gente trabalha é mais difícil do que impactar pessoas que não têm a ver com a gente. Verdade, Concorda comigo? claro. E como você falou da questão do planejamento, né, eu sempre trabalhei muito com planejamento, né, e aí eu tinha uma frase que eu usava muito lá, né: "Não faça da sua falta de planejamento a minha emergência". É a frase. Quando a gente trabalha com planejamento, quando a gente respeita a nossa agenda, você pode criar o que você quiser. A direção cria o que quiser. Criou, tá ok. Posso produzir? Posso planejar? Pode. Planejou? Segue. Porque qualquer mudança pode ser uma coisa simples para um profissional como o Fernando se torna uma coisa grande. Entendeu? Que daqui a pouco eu vou falar sobre o bom, bonito e barato. Que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Por favor, continue.
Eu essa pesquisei, hein? pesquisou mesmo, fez o trabalho de Fiz o casa. trabalho de casa. Planejamento é muito importante quando você trabalha com equipes muito grandes, né. A minha equipe lá tinha mais de 300 pessoas. É, você administrava muita gente, né? É. Eu tinha naquela ocasião 8 supervisores e esse span de 300 pessoas ficava na mão desses 8. Então, assim, tinham que ser pessoas também muito bem escolhidas e preparadas para que eu pudesse pelo menos dormir tranquilo, né. O Fernando se preocupa muito com o reconhecimento dos seus profissionais. Ele sabe o nome das pessoas com quem ele trabalha. Às vezes, o seu amigo precisa saber, ou o seu amigo, quanto ele é importante. Ele precisa saber que o trabalho dele foi bem feito e você precisa elogiar. Porque não é qualquer um que administra 300 pessoas no mundo nosso da televisão. Tinha que falar isso para você também, Fernando. Muito legal. Tem um livro aí que tem muito a ver com o que você fala. Esse azul aqui de baixo. Você pode tirar esse de cima? Não Vamos sei se ver. você conhece esse livro aí. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro tem muito a ver com o que você faz. É. De tudo que eu pesquisei, esse livro aí, depois, se você quiser ler, você vai se ver nesse livro. E parabéns, Fernando. Eu não tive muita possibilidade de estar ao seu lado na emissora, porque eu acho que a gente ia se dar super bem trabalhando da forma que você trabalha. Mas agora a gente pode trabalhar aqui fora. Pois é. Bom, eu conheço muita gente que só leu a segunda parte do Ah, livro, né. tá. Não, eu boto em prática tudo que está aí. E quer ver outra coisa? Você, para fazer um trabalho, bom, pode falar do O que você bom quiser, agora, o que você quiser. tem essa coisa do marketing, né, que é o bom, bonito e barato. Isso, tá aqui. Eu costumava dizer, trocava um pouquinho as palavras, não era bom, bonito e barato, era bom, bonito e rápido. Toda vez que a gente ia para reuniões de concepção de produto, eu usava isso. O nosso maior empecilho era quanto dinheiro a gente podia gastar. Na Globo a gente não fazia nada pequeno, né. Nada pequeno, Qualquer qualquer coisa, coisa. qualquer ideia se transformava num troço grandioso e tinha que ser grandioso, mas economicamente viável. Então, nas reuniões eu falava assim: olha aqui, a gente tem 3 variáveis aqui: bom, bonito e rápido. Você escolhe 2. Quer que seja bom e bonito? Não vai ser rápido. Mas precisa que seja rápido e continue bonito? Não vai ficar bom, Não vai ficar bom. Mas concordo. precisa ser bom e rápido, então não vai ser barato. É simples, né. Tem que estar disposto a gastar o dinheirinho lá para fazer as coisas ficarem boas e E os rápidas. números que você trabalhava, né, Fernando, eram números altos. Sim, sim, São números que para nossa realidade até fora um pouco da nossa realidade. exatamente. Mas continue. Então usava muito isso lá. No nosso mundo, né, eu fiquei na tecnologia até E 2001. um, Tanto olhando pela tecnologia quanto pela área artística, a gente quer que as pessoas tenham a cabeça na nuvem, né? Porque a gente depende de criatividade, mas tem que ter os pés no chão, né? É raro você encontrar uma pessoa que faça as duas coisas, né? Tem os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Mas a gente nunca trabalha sozinho, né? Então, enquanto alguém está criando, tem que ter outra pessoa viabilizando. e como você falou, Fernando, se não sabe, procura ajuda. Claro, A ajuda é fundamental, principalmente na nossa área. exatamente. E seja qual for o ramo do trabalho, né? Você tem na arquitetura e na engenharia civil sempre um gênio criando linhas novas, né? Olha o exemplo do Niemeyer, né? Criando linhas novas, desenhos novos, inovadores, e alguém viabilizando, porque senão não adianta, né? Você não faz tudo sozinho. A única coisa que eu não fiz no entretenimento foi cinema com película, né? Mas já trabalhei em teatro. Aliás, eu dou aula de teatro hoje. É uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Claro, fica à vontade, esteja nós. E trabalhei no circo também. O circo, cara, é um ambiente espetacular, né? Porque todo mundo que está ali faz diversas coisas ao mesmo tempo, com uma especialidade. Então tem o cara lá que é trapezista. Ele não faz só o trapézio. Ele faz muitas outras atividades no circo. Eu, quando lá estive, eu não ia para o picadeiro. Eu cuidava da sonorização do ambiente, né? Mas tive contato com aquelas pessoas ali e foi muito bacana.
Isso foi na época do Circo dos Trapalhões. Eu trabalhei como dublê do Seu Renato. Eu trabalhei no programa do Seu Renato, Os Trapalhões É Isso Aí, My Brother, quando ele fazia aquele grande musical na época do hip hop e do funk. E outro dia eu estava dirigindo o Seu Renato junto com o João Daniel. Aí você vê como é que é a vida da gente, né? Dá uma Eu volta. nunca contei isso pro Seu Renato, sabia? Por exemplo, vou mostrar aqui um livro para ele, ó. Isso aqui é um caderno de oficina de direção. Olha que bacana. Feito pela emissora. Mas eu tinha esse aqui. Olha o José. É o mesmo, ó. Só que em apostila e a emissora fez, depois encadernou. Para você ver como eu estudei essa emissora, Uhum. como eu busquei esse conhecimento. E como você falou aí no circo, aquele cara que é o trapezista, veio, ele faz outras coisas. Isso. E quando eu vim para a emissora, quando eu comecei a trabalhar na emissora, e eu descobri essa coisa de fazer outras coisas, foi que me deu mais sangue nos olhos. E aí eu comecei a estudar edição, comecei a trabalhar em outras áreas para poder conhecer tudo aquilo com quem eu ia trabalhar para saber pedir. Então, quando você fala do circo, que no circo tem essa diversidade de querer, na televisão também tem. É. E para você, Fernando, qual foi um dos maiores desafios dentro da emissora, depois que você foi trabalhar com o Ricardo Oddi? Isso aconteceu em 2019. Sim, eu estava até então trabalhando na operação, né, naquela época dos shows, né? Eu era responsável pela linha de shows e pela programação ao vivo. Então, dia de domingo você tinha programa ao vivo o dia inteiro, né? Por isso que eu estava falando daquela questão das folgas e tal. E fiquei lá até a época em que eu deixei a operação e entrei na área de projetos para a criação do MG4. E aí deixei a operação, fiquei lá em projetos até a entrega das chaves do MG4. E fiquei pensando, né? Eu falei, olha, eu vou entregar aqui as chaves da casa e não tem mais sentido eu voltar para a oposição, E é claro, né? Porque, assim, foi como a Globo é uma empresa muito grande, eu nunca fiquei muito tempo fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. mas você vai me explicar por quê? Então, justamente porque a empresa, ela oferece oportunidade, Viu o que ele falou? As oportunidades aparecem. se você se esforça. Exatamente. O Fernando adora estudar. Quando alguém diz para você, você quer ter a oportunidade? Quando é que eu começo? É, Eu não pergunto, quanto vou ganhar? eu vou até contar um negocinho aqui muito rápido. Primeiro chefe, quando eu entrei na operação, foi o Roberto Barreira. Então, isso foi na época do Teatro Fênix, e ele virou para mim o seguinte: o que você acha de ser operador de sistemas no Teatro Fênix? Falei, pô, eu acho bacana, Belso. O que um operador de sistema faz? Bom demais. Isso é bom. Um livro, ele me deu esse na mão e falou assim: topa, começa segunda, lê isso aí, começa segunda-feira. E assim foi. Foram várias coisas aconteceram dessa mesma maneira, sabe? E assim foi quando eu estava pensando já em deixar a Globo. Falei, pô, minha vida inteira eu trabalhei na área de tecnologia. 2019. 2019, Sim. que era a época que eu já estava pensando em sair. E aí veio o convite do Ricardo e do Bernardo Portugal. Falou assim, olha, o que você acha de vir trabalhar aqui na área artística? Falei, gente, trabalhei a minha vida inteira na tecnologia, né? Agora vocês me chamam para ir para a área artística. Falei, acho maravilhoso. E fui. Então, eu que já estava acostumado a conhecer o mundo atrás das câmeras, fui agora conhecer o mundo da frente das câmeras, né? Onde estavam os talentos artísticos. E aí comecei a ter mais aproximação com o elenco e das pessoas que preparavam, de fato, toda a produção artística para o programa funcionar. Edição, a parte de pesquisa, continuidade, que é uma área difícil pra caramba, Eu sei. né? E são poucas gente que entendem o que é a continuidade. E aí isso foi muito bom para mim. Daí veio a minha segunda, né, o segundo ponto para eu pensar em sair, que foi exatamente quando eu completei 40 anos de TV Globo. E aí foi exatamente no mesmo ano em que eu completei 40 de Globo, eu completei 60 de idade. Perfeito. E aí eu falei, bom, tá na hora de sair mesmo. E como é que tá sendo para você
esse momento, não vou dizer que você se aposentou, porque você não se aposentou. Você é um cara que está aí produzindo com o Campos, com o Manel, com o Roncone, você dá aula de teatro, como você falou agora. Fernando, como é que está sendo para você esse mundo aqui fora? Porque a gente estava muito aqui, ó, e quando você vem aqui para fora, você já não tem aquela mesma rotina. Como é que você administra esse novo momento seu aqui fora? Você tem que internalizar na sua cabeça quais são os momentos, quais são os ciclos pelos quais você tem que passar. E aí, a saída da minha vida como CLT, ela também foi planejada. E eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa depois que saísse da Globo, para eu não adoecer. Boa. Porque a saudade vai acontecer, a saudade bate. Só que você não pode ficar o tempo inteiro pensando naquilo que você deixou, você tem que pensar naquilo que você vai fazer de novo. E aí, foi quando eu pensei o seguinte: bom, eu sou engenheiro por formação. Eu não posso ficar parado. Me lembro muito da época do meu pai. Meu pai trabalhou a vida inteira no comércio. E ele, quando se aposentou, ficou em casa sem fazer nada, começou a criar bicho. Aí criava galinha, criava codorna, criava coelho, cachorro, não sei o quê. Pô, você sabe o que é uma pessoa que trabalha no comércio, que é um ritmo de vida muito agitado, para de uma hora para outra e começa a criar galinha, ele começou a adoecer. Meu pai teve 2 AVCs, ele saiu do primeiro, não saiu do segundo. E eu ficava com isso na cabeça, eu falei, eu vou sair da Globo, mas eu não posso parar de trabalhar. E como eu estava dizendo, saudade vai acontecer. Mas se você tiver uma outra coisa para se dedicar, você passa por aquilo ali. Foi escolha sua? Foi. O que eu fui fazer? Primeiro, como eu não queria esquecer todo o meu tempo de engenheiro, eu fui buscar uma outra graduação em engenharia. Comecei a fazer engenharia de dados e hoje eu tenho mais uma graduação em engenharia de dados, com especialização em segurança cibernética. Me especializei em ambiente Linux. Hoje, até o Campos e o Manel tiram onda comigo, né? Falou, pô, você é mundo Linux. Eu falei, aqui cada um tem que conhecer uma coisa, né? Vocês dois aí, aliás, os três, ele e o Roncone e Roncone Manel, também, são do mundo da Apple, né? Eu falei, vocês aí são do iOS, eu sou do Linux, pô. nada contra. Então, nada contra. Então, até tem discussões de que um se derivou do outro e tal, mas não importa. Falei, eu me especializei em Linux. Na engenharia de dados, o Linux foi muito importante para mim. Foi muito importante ter aprendido o Linux para entender como é que funciona a engenharia de dados. E o meu perfil de minha escolha pela especialização de cibersegurança veio lá da época do entretenimento, porque o entretenimento, ele é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa. Aliás, aqui eu até vou pegar um gancho, porque você trata do assunto financeiro, né? Sim, eu gosto muito de educação financeira. Isso, você gosta muito de educação financeira. É como fosse, para mim, propósito de vida, ajudar as pessoas a sair do endividamento e terem uma vida financeira saudável. Um propósito de vida. E assim, de vez em quando eu também relembro desse assunto de educação financeira, porque eu acho o seguinte, aí eu não sei se concordaremos no tema, Claro, mas quando você começa a ter dificuldade financeira, é natural que você comece a cortar algumas coisas, certo? certo. E normalmente a primeira coisa que a pessoa corta da sua lista é o entretenimento. E particularmente eu acho isso um erro, Fly. Com certeza. O problema não está no entretenimento. Eu acho que o entretenimento é a sua válvula de escape. Você Exato. tem que buscar a sua leveza. Se você cortar aquilo que te dá prazer, e as pessoas vão cortar coisas que às vezes, eu acho que tudo na vida é prioridade. Se eu estiver errado, também você pode me corrigir. Eu acho que tudo é prioridade. Mas a minha prioridade é diferente da prioridade dele. Uhum, Mas alguma coisa tem que ser feito para se resolver o problema. claro. Não ser radical. Né? Como ele falou, eu sei que você tem ideias, eu quero ouvir as suas ideias. Ele não fala, isso não dá, isso não dá. Ele, não, calma. Vou pesquisar, vou entender e te trago uma solução. Pode ser? Aí tu fala, claro, concordo com você, pode continuar. Não vamos discordar. O entretenimento não pode ser cortado, concordo. Não pode. Então, assim, e quando a gente fala em entretenimento,
Nem todo entretenimento é caro, né? Hum, Tem formas de entretenimento barato. O que você não pode é tirar o entretenimento da sua vida. Eu, como profissional do entretenimento, eu sempre fiz questão, na minha vida profissional, de fazer um entretenimento seguro. Eu acho que a segurança, ela nunca deve ser negligenciada. Eu, graças a Deus, durante a minha gestão lá, eu nunca tive nenhum incidente sério de segurança. Da mesma maneira que a gente se preocupa com o dinheiro na hora de produzir as coisas, tem que se preocupar com a segurança. Imagina se eu, como um responsável operacional, você, como um profissional de criação artística, eu vou começar a tolir as suas ideias por conta de questões de segurança. Jamais eu posso fazer isso. Então, você é diretor de criação, você pode querer fazer o seguinte, ó, vou fazer uma cena com explosões e vou querer botar fogo nesse ambiente aqui. Eu vou dizer, não, não vai botar fogo porque é perigoso? Claro que não. Então, assim, eu tenho que dizer de que maneira você vai botar fogo para que seja gravada a cena de forma segura e não haja nenhum acidente com as pessoas ali, e sabe? se acontecer, que pode, né, como você falou, e tem uma parada muito legal que ele falou, que é o seguinte: a gente trabalha, ao vivo, imprevistos vão acontecer, não é impossível, eu estava aqui gravando, pum, faltou luz, e eu não tenho como botar um gerador aqui, e acontece, mas a gente tem que ter um plano B. Uhum. Falei besteira ou é isso, Fernando? É isso mesmo. E as pessoas que pensam assim se tornam pessoas chatas. Quem não entende a nossa cabeça acha que a gente é chato porque quer prevenir. Tô errado? Tá É por isso que eu tenho certíssimo, backup tá de certíssimo, tudo. certíssimo. Backup. O backup, para mim, é a minha segurança em tudo que eu faço aqui. E é isso que eu tento passar para as pessoas aqui. Quando eu montei esse estúdio aqui, eu não podia montar ele de qualquer jeito. Eu queria entregar o melhor, porque nós fomos treinados para entregar o melhor. Isso, Tô errado? tá certo. Mas continua com a sua segurança. Né? Então, segurança sempre esteve dentro das minhas prioridades, né? Assim como não extrapolar o dinheiro que me era confiável para produzir determinada coisa. Pensando nesse viés da segurança operacional que eu tinha quando trabalhava lá, me levou a cuidar de segurança nessa nova fase que eu estou vivendo, né? Hoje eu abri empresa também, faço consultoria na área cibernética, né? A questão da segurança hoje é primordial. Você vê quantos golpes e fraudes têm acontecido aí e E aumentou muito, né? pô. Então os criminosos estão se especializando, os profissionais da segurança também têm que se especializar. A gente não pode nem dizer que é uma briga virtual, né? Uma briga dentro do mundo virtual, mas essa briga é muito real, né? Enquanto tem gente inteligentíssima usando a sua inteligência, infelizmente, para o mal, tem que ter gente pensando em como é que você se protege disso. Dentro dessa vertente da tecnologia, eu fui por esse lado, mas não esqueci a área artística, né? Agregou. Eu dou aula de informática hoje, É para terceira idade que você dá aula? é para terceira idade. Aonde é? É para terceira idade, é numa ONG que se chama MAP. Fiz de propósito para você. Eu sabia, amor. É, Ela trabalha no MAP também, todo sábado. todo sábado, É, faz o trabalho lá, na sede. ali Então, que fica ali na Pau Ferro. isso, eu dou aula na Casa de Cultura, que é do outro lado da rua, né. Quando o MAP esteve fechado por um tempo, ela estava também trabalhando lá na Casa de Cultura. Parabéns, trabalho lindo que você está fazendo. Pois é. E é bacana, sabe por quê? Só abrindo um parênteses aqui, né. Fica à vontade, Fernandinho, o estúdio é nosso. Não tenha problema, fale o que você quiser. As pessoas quando vêm me procurar dizendo assim: "Ah, eu quero fazer aula de informática", eu sempre faço uma entrevistazinha antes para ver onde que eu vou situar aquela pessoa, né. "Por que você quer aprender informática?" 90% das pessoas, Fly, me falam a mesma coisa. Falam assim: "Na minha casa ninguém tem paciência comigo. Eu peço para o meu marido", olha que meu marido trabalha em casa, né, depois da pandemia, ficou no home office até hoje. Mas quando eu pergunto a ele alguma coisa sobre o computador, que eu quero fazer alguma coisa ali, nunca tem tempo. Eu nunca vi uma pessoa trabalha em casa e não tem tempo. E o MAP deu sorte.
porque aí eu volto de novo. Quem trabalha respeitando o tempo das pessoas e respeita o próprio tempo, ele vai ter todo o tempo do mundo para ensinar, porque para nós que respeitamos as datas, ele respeita muitas datas comemorativas. Eu entrei no Uhum. Instagram, ele dá parabéns para todo mundo. Então vocês estão muito bem assessorados com o professor Fernando Araújo aí no MAP. Parabéns, muito legal, Fernando. Então você tem tempo para esses idosos. Pois é, faço aquelas entrevistas e tal, caminho a pessoa ali dentro, né? Olha, tem gente que chega ali que simplesmente tem medo de usar o computador. Não precisa ter medo, não, pô. Você Medo ou não vai... vergonha? Não, tem medo. Medo. Medo de usar a máquina. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa, vai explodir isso aqui. E no MAP, o público maior, né, Pois é. é o idoso. Eu faço essa iniciação ao mundo da informática com eles e as pessoas saem de lá muito satisfeitas, né? Então eu vou mostrar para vocês esse lado que ele tem, esse lado de ajudar e a fé. A fé está muito no Fernando. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu quero que ele me conte um pouco desse momento que ele viveu com a sua esposa, Claudete. Claudete. Primeiro dia da peregrinação, todo mundo saindo aqui, Olha, rapaz. 6h45, com toda a disposição, em direção à Basílica de Aparecida. Ali está o Edson, o anfitrião da Casa da Fazenda, o mascote Bolt. E vamos em frente. O caminho inteiro são mais de 300 quilômetros. Sim, Mas eu fiz apenas parte dele. foi em 2024, ano passado. Isso, exatamente. Me conta. Eu já fiz 2 vezes. Eu fiz a primeira vez em 2023 sozinho. Em 2024 eu levei a Claudete, minha esposa. Você tem 2 filhos? Tenho 2. É um casal? É um casal. Os nomes? Gabriel tá com 28 anos e Brenda tem 30. Então como é que aconteceu o caminho da fé, né? Tem um amigo que, quando eu trabalhava na Globo, eu cuidava do Rio de Janeiro e São Paulo também. As produções de São Paulo são menos volumosas em relação às daqui do Rio de Janeiro. Mas eu tinha lá 2 supervisores e um deles, chama Amarildo, era uma pessoa que já tinha feito o caminho da fé algumas vezes. E ele mostrava fotografias e tal, e eu ficava admirado com aquilo, né? Falei, nossa, a pessoa caminha em busca da fé, né? Por isso que se chama caminho da fé. Eu quero fazer. E aí fui fazer. Fiz a primeira vez sozinho, fiz um trecho de 100 quilômetros. No segundo ano que eu levei a esposa, foram 136 quilômetros em 5 dias de caminhada. Primeiro quilômetro, todo mundo alegrinho ainda, todo mundo bem disposto, vem. Vamos. Aí, ó. Bora. Bora. Pois é. Aqui a Graça, nossa chefe. Olha aí. E aqui os calouros. Olha aí. Todo mundo de primeira viagem aqui. A caloura foi a segunda a chegar. Viu? Deixou todo o pilotão para trás. Todo mundo arrasado. Mas conseguimos chegar. Sãos e salvos. Amém. Daqui a pouco a gente mostra a paisagem. O caminho da fé é uma coisa inexplicável. Só você tá dentro para você entender. Não, eu posso imaginar. Todo mundo que tá ali tá com um propósito. E você precisa ter fé naquilo que você vai fazer. Isso aqui foi algo que contribuiu muito para o meu enriquecimento espiritual. Hoje tem um trechinho de asfalto. Mas daqui a pouco a gente pega a mata novamente. Tudo bem, meu bem? Mais um dia. Eu confesso que eu não dedicava muito tempo ao meu lado espiritual, coisa que eu estou fazendo mais agora. Tá vendo a igrejinha lá no fundo de onde você veio? Só tem meia hora de caminhada. Só. E outra coisa que eu faço no MAP, além da aula de informática, é a aula de teatro. Quis fazer isso com um olhar diferente. Eu aviso aos alunos, né? Ninguém vai sair daqui como ator. No máximo você pode ser atormentado, atordoado.
Mas ninguém vai sair daqui com DRT de ator. Mas o meu teatro é um teatro terapêutico. Perfeito. Porque lá aparecem pessoas que têm problema de inibição, pessoas que têm problema de ansiedade. E, aliás, os 3 maiores males da humanidade, né, é a depressão de quem vive no passado, o estresse do presente e a ansiedade do pelo futuro. Eu tenho alunos lá, pelo menos 3 alunos que eu já recebi, que sofriam com crise de ansiedade e que depois de um tempo vem falar para mim, olha, uma vez uma das alunas falou assim, Fernando, nós estamos juntos há quanto tempo aqui? Eu falei, 6 meses. Então vou te dizer uma coisa, há 6 meses eu não tenho crise de ansiedade. Isso não é gratificante. Perfeito, Fernando. Mas, Fernando, eu vou te falar uma coisa aqui na sua frente. Eu pesquisei muito sua história. Todo mundo falava muito bem de você na emissora e pela responsabilidade que você tem. Então, quando você vai para o MAP, você não leva aquela pressão do executivo para dentro do MAP. Você vai o humano, Fernando, para dentro do MAP. Esse humano que se preocupa com o nome das pessoas, em reconhecer as pessoas, em saber as datas de aniversário das pessoas, os nomes, a amizade que você tem com o Manel, com o Campos e com o Roncone. A gente vê o carinho que vocês têm entre vocês 4. Então, o MAP precisa de pessoas assim. Porque quando a gente fala de emissora, de responsabilidade, a pressão é muito grande. A gente está sempre na pressão e sempre tentando mostrar para as pessoas que a gente sabe fazer, sempre mostrando que sabe saber. Quando você vai para o MAP, lá as pessoas não precisam do seu executivo, elas precisam do seu lado humano. Por isso que eu acredito que você deve estar fazendo um trabalho maravilhoso. E falo de tudo que eu pesquisei. É incrível o que você faz. E o que você fez durante 40 anos dentro da emissora, na pressão que você tinha, você saiu super bem. É o que eu tenho que te falar. Então você está no lugar certo, porque o MAP, minha esposa também faz um trabalho muito bacana. Às vezes eu falo assim, caramba, minha esposa acorda cedão, chega lá no MAP com um sorriso nos olhos, sorriso no rosto, querendo fazer o papel dela, porque esse é propósito. Não tem outra coisa. E eu acho que é incrível o que você faz, Fernando. Eu acho que você é um case, cara. De sucesso mesmo. Não de dinheiro, não de poder, mas um case de sucesso de humano. Porque um cara que pega 136 quilômetros para caminhar com a esposa. Olha, depois de caminhar 32 quilômetros hoje, não tem coisa melhor a fazer do que botar os pés na água gelada. Olha isso. Como é que tá aí? Tá ótimo. Tem certeza? Você não consegue imaginar um executivo da emissora parando e falar assim, olha o pezinho aqui, inchado. A água aqui deve estar uns 3 graus. que gostoso. Tô errado, Fernando? Muito bom, é incrível o seu trabalho que você faz, cara. Eu virei teu fã mais ainda. Obrigado. É porque para sentar nessa mesa aqui, irmão, não é à toa, tem uma história. Hoje o trecho é um pouco mais tranquilo, são 23 quilômetros, não tem montanha, é um trecho mais plano. Então vamos chegar todos ainda com bastante disposição até a Basílica. Chegando, meu bem. Ponto de apoio aqui, eles fazem a recepção dos peregrinos de uma forma muito animada e motivadora. Onde estamos agora? Chegamos ao nosso destino, a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Todos os nossos peregrinos, minha peregrina guerreira. Conseguimos. É isso aí, gente. Mais um ano de jornada cumprida. Foram 136 quilômetros de Paraisópolis até a Basílica. E agora, até 2025. Tchau, gente. Como é que é esse momento para você com o Papo na Web, com esses 3 caras aí, esses 3 monstros? Como é que vocês administram isso? Cara, eu vou te dizer que às vezes a gente briga um pouco. Ah, tá, eu né? sei, eu vejo. Mas, pô, qual é o amigo que nunca
brigou, né? Nunca teve uma discussão e tal. Aí então essa frase aqui vale, ó. Nunca se esqueça de parabenizar seus amigos pelo bom trabalho que eles têm feito. Às vezes, eles só precisam saber disso. Exatamente, né? Isso tem a ver com o Papo na Web? Tem a ver sim. O De Papo na Web surgiu na época da pandemia, né? O nosso trabalho parou na Globo, né? Na época, os 4 ainda estavam trabalhando lá. E o nosso trabalho parou completamente. Eu falei, gente, nós precisamos fazer alguma coisa para não enlouquecer, né? Primeira Com coisa. certeza. E ajudar as pessoas que estão em momentos de dificuldade, pensando no que vão fazer da vida e tal. A gente precisa mostrar para as pessoas alguma coisa leve. E até hoje a gente fala isso. Você assiste telejornal em qualquer uma das emissoras, Só negatividade. muita negatividade. É muita É negatividade. pesado. É muito pesado. A gente precisava fazer alguma coisa leve para as pessoas. O nosso bate-papo, de papo na web, ele tem esse propósito. Eu sempre coloco uma dose de humor nos assuntos que vão ser tratados ali. A gente precisa também dar informações úteis, né? Não é Não, e as campanhas que vocês faziam também para arrecadar, isso. para ajudar os profissionais que estavam parados, porque o entretenimento parou, né? Uhum. Todo mundo que vivia, principalmente a linha de show, e aí, como é que faz? Nem todo mundo tem um planejamento financeiro. É. Nem todo mundo tem educação financeira. Uhum. Nem todo mundo está preparado para uma pandemia. Você que saiu da emissora, o que você está achando do mercado da televisão para esses jovens que estão entrando no nosso mundo agora, Fernando? Eu acho que a gente tem que aprender coisas novas o tempo inteiro, né? Porque o segredo está na inovação. E o mundo da TV, ele tem se reinventado, né? A gente vê por aí. A concorrência com o streaming fez com que a régua de audiência da TV caísse um bocado, caiu muito, porque o streaming hoje, entre os jovens, é o meio de comunicação preferido, né? Tem muitos jovens que sequer assistem TV hoje em dia. E quem assiste, né? O jovem que assiste pouco, mas assiste novela. Olha que novela continua sendo o carro-chefe da TV aberta, porque a novela, até essa novela da Globo que está no ar agora, que é um remake de Vale Tudo, ela tem dentro dela alguns assuntos que são atuais, né? Para quem acompanha, pode ver lá no texto que de vez em quando aparece lá um negócio falando sobre bebê reborn. Bebê reborn é um negócio que surgiu aí há pouco tempo, quer dizer, há pouco tempo não, bebê reborn já existe há muito tempo, mas começaram aí a Virou moda. aparecer Começou algumas coisas surreais, de gente levando bebê pro para SUS. o SUS, ou para padre batizar. E aí outro dia eu estava conversando Até com uma na fila amiga. do supermercado queria furar fila. Exato. E aí outro dia eu estava conversando com uma amiga que é jornalista, e ela falou assim, olha, eu queria muito não ter que falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque você está desviando o foco do problema, que é a sanidade mental das pessoas. Que a gente percebe em todo lugar, né, Fernando? Pois Eu é. acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, se você não tem um pouco de fé, se você não buscar outras formas para tirar um pouco desse peso, o brasileiro não se ligar no que está acontecendo, isso estou falando para tudo, tá? A gente Uhum. está com problemas, jogos de aposta, as pessoas estão perdendo totalmente o controle de suas vidas por causa de jogo. Isso. E isso tem a ver com a saúde mental. Uhum. As pessoas estão buscando válvula de escape em lugares que estão querendo, que não está trazendo nenhum benefício. Então eu acho que isso que você está falando, sabe, na minha concepção, eu acho que a gente está com um problema muito sério. Não sei onde é que nós vamos parar, mas isso eu concordo com você, Fernando. E aí você me pergunta, né, o que está faltando hoje no mercado? Eu posso falar com muita certeza, falta criatividade. Tecnologia tem, tá? Tem Mas para usar tecnologia tem que ter. criatividade. Concordo. Olha, posso usar aqui um exemplo Fique que à vontade. aconteceu essa semana, de um menino chamado Raoni Phillips, que criou um programinha chamado Marisa Maior. É totalmente produzido com inteligência artificial. É uma senhora gordinha de maiô e salto alto, que é apresentadora de um programa de auditório. Ah, eu vi.
Mas fizeram uma brincadeira em cima de uma empresária, não foi isso? Eu acho que Foi, não foi, foi isso? foi. Ok. A brincadeira que surgiu não foi nem, eu acredito, não foi nem Ofensiva. ofensiva, nem foi pensada pelo Raoni. Alguém que Mas criou isso, aproveitou isso, para ofender. exato. Sabe quando o tiro sai pela culatra? Sim. Esse menino acabou sendo beneficiado pela empresa Magazine Luiza, E porque é já isso. comprou a ideia dele para uma campanha do Dia dos Namorados. Ele fez absolutamente tudo com inteligência artificial, e por isso que eu falo, pô, hoje em dia tem tanta gente usando inteligência artificial para o mal, não é que quando a gente pega um exemplo desse, de um garoto criativo, que ele criou um esquetezinho muito curtinho, de 30 Eu segundos. vi, agora eu São, lembrei, eu são vi. vários clipezinhos de 30 segundos, mas com um texto muito criativo e fez um baita sucesso. Eu Tanto vi, que Magazine Luiza comprou uma campanha já para o Dia dos eu Namorados. vi. Então, o que falta, Fly? Falta criatividade. As pessoas têm que buscar as ferramentas estão aí, mas fazer as coisas de uma maneira diferente. Você tem que aprender algo diferente todo dia. Todo dia. Todo dia eu aprendo algo Eu também, diferente. Fernando. Todo dia você tem que aprender uma coisa diferente. Mas o que você vê para o futuro da televisão? Olha, fazer televisão é uma coisa muito diferente de fazer um conteúdo para streaming, que é um negócio que vem crescendo absurdamente. Quando há 10 anos atrás alguém falou pela primeira vez, no futuro todos poderão ser criadores ou produtores. Isso é uma verdade, né? E que hoje a gente vê aí a quantidade de pessoas criando conteúdo. De qualidade. Então, assim, a maioria não, tem muita coisa aí que Eu tenho é uma vergonha. inutilidade. Eu tenho vergonha às vezes. Mas tem muita gente criando coisa boa aí. E eu acho que esse mercado tentou unir as duas coisas, né? Você vê aqui, a Globo demorou muito tempo a entrar no streaming, né? Eu lembro. A Globoplay era uma empresa deficitária quando foi criada. Mas hoje não, mas na época da pandemia, ela passou a ser a empresa que bancava os custos quando a televisão estava numa fase deficitária. A Globoplay hoje, ela é uma empresa de sucesso. Mas grandes conglomerados norte-americanos, como a Warner, por exemplo, já estão separando a TV do streaming, né? A Warner, que é proprietária da HBO e da CNN, acho que sim, mas da HBO com certeza, ela já está separando as coisas, porque TV é uma coisa, streaming é outra. E o tempo é diferente também, O né? tempo é diferente. Então, quando você fala aí, por exemplo, da novela, uma novela que entrou na Band há pouco tempo, Beleza Fatal, criada para o streaming e depois ela foi reeditada, porque tinham cenas muito picantes, para poder ser colocada na TV aberta. E chamaram de novela, mas aquilo não é O novela. Magalhães falou isso. Não é novela aquilo, Magalhães falou. né? Falou, o Magalhães falou isso. Era uma obra fechada. Antigamente, a gente falava o seguinte: obra fechada só podiam ser produtos derivados dos grandes clássicos literários. Hoje não, a novela é uma obra aberta que é modificada por conta da audiência, do que o público está manifestando a respeito daquela obra. Então, você tem os grupos de acompanhamento de o que a população está achando da história, e o autor tem a liberdade de poder modificar aquilo ali. É diferente de quando você pega uma obra literária e faz daquilo ali, transforma aquilo ali numa obra para televisão, ou até para o teatro, né? Eu escrevi uma peça, né, que até hoje não tive a oportunidade de ensaiar, mas eu escrevi uma peça para teatro. Usa os seus alunos. Eu acho que eles vão amar. Os idosos vão amar decorar texto. Eu não quero fazer isso, não. Desculpa, Fernando, foi mais forte do que eu, mas conclui. Você escreveu uma peça, fala. Escrevi uma peça baseada num livro de Zíbia Gasparetto,
que se chama Nada é por Acaso. Nada é por acaso. Ah, então por que você não faz lá com eles? Pô, no lugar certo no MAP. Pois é, não tem elenco Tô suficiente para brincando, fazer, né? Fernando, tô brincando. Mas ela é uma peça escrita baseada numa obra literária. E já teve até um filme, né? Que foi dirigido por um amigo nosso também, o Márcio Trigo, Sim, né? Lembra dele? eu lembro, não é a história da menina que não conseguiu engravidar, não foi Sim, sim, isso? sim. Aí tinha uma história dela aqui no passado, né? Muito bonito. A gente assistiu esse filme, né, amor? Bonito, eu lembro. É, tem esse filme. O filme foi Filme lindo, lindo, dirigido, lindo filme, lindo, lindo. dirigido por um Pelo amigo Márcio Trigo. nosso, Márcio Trigo. E eu resolvi escrever a peça, é uma adaptação da história. A primeira vez que eu escrevi, foi curioso, porque eu nunca tinha feito nada igual, né? Mas naquela de você fazer coisas diferentes, Fly, em 2 semanas eu escrevi mais de 200 páginas. E aí eu procurei pelo Márcio quando eu soube que existia o filme. E aí falei para ele do que eu tinha escrito. Ele falou: pô, tu vai fazer uma peça de teatro com 200 páginas? Não rola. Você tem que enxugar isso aí. Aí procurei um outro amigo que é de escola de teatro também, o Naldo Grimber. Conheço o Naldo. Conhece o Naldo, Conheço. irmão da Natália? Uhum. Também me deu umas dicas e falou assim: olha, pode cortar isso aqui, corta, para você poder ficar dentro de 1h30 de peça, né? Mais do que isso aqui, para este assunto aqui, vai ser muito difícil para você bancar isso dentro do palco. Mas fiz isso, a peça está lá, está escrita, estou esperando o momento certo. Você ainda vai viver muito, Fernando. Tomara, É, Deus te ouça. você vai viver muito. Você é um cara que estuda muito, você acredita muito na lei do retorno, É. né? Você é um cara que gosta de conteúdo de qualidade. Eu vou falar para você que eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Tinha até falado com você que eu queria juntar todo mundo aqui pra gente bater um papo, né? Uhum. Só que eu não conseguia, mas eu já conversei com o Manel, já conversei com o Campos. Vou te contar um segredo, não sei se tu assistiu o meu bate-papo com o Campos, mas eu tenho que falar isso aqui na frente do Fernando Araújo. Tu acredita que o áudio deu problema? Ih. Logo Foi o com único quem? podcast que o áudio deu problema. Mas aí eu vou trazer o Campos aqui de novo, porque isso aqui também é filho dele. Nós vamos gravar de novo. Então eu queria ter juntado vocês 4 aqui para poder fazer um podcast. Eu sou muito grato por tudo que vocês me ensinaram. Eu sou muito grato por tudo que vocês compartilharam. 1h30 com você aqui é muito pouco. Eu quero trazer você de novo aqui, que eu quero saber mais coisas, porque você é um cara que, como você gosta de estudar, e eu, como eu te falei, todos esses livros aqui eu estudei para trabalhar na emissora. Não sei se você lembra desse trabalho que a emissora fazia com os executivos. Academia do Entretenimento. Exatamente, eu não sei se você fez lá, eu fiz. Fiz. Foi também uma escola incrível para mim. Tudo que está aqui tem a ver com você também. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu tenho que ir embora porque é por causa do meu tempo, mas se você topar, gostaria de trazer você de novo aqui. Com certeza. Queria que você levasse o meu carinho, o meu respeito. Meu estúdio está aberto para vocês, do Papo na Web. A gente tem como transmitir daqui, caso você queira, mas como você falou, juntar os 4. Roncone está em São José dos Campos. O Campos está em São Paulo. Barueri. E Barueri. Fernandinho, meu vizinho aqui, Manel aqui, mas quando tiver os 4 aqui, vocês estão convidados para vir aqui para a gente bater um papo e trazer mais conteúdos de qualidade que a emissora ensinou a gente a entregar. Cara, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Eu acho que foi tão agradável, né? Que o tempo passou rápido aqui, né? E A muitas gente coisas ficou... aconteceram. Pois é. Tudo planejado e muita coisa aconteceu. Peço desculpas. Ah, que isso, rapaz. Foi um bate-papo tão descontraído, né, cara? Que o tempo passou e a gente nem percebeu, né? Nem percebemos. Que bom, Fernando. E parabéns pela qualidade dos conteúdos. Adorei seu bonequinho que você coloca lá no seu Instagram. Achei muito interessante. Você é um cara abençoado. Seus filhos devem ter muito orgulho de você, a sua esposa também. Eu acho que você fez um trabalho incrível na emissora. Tenho certeza que a emissora deve estar sentindo muita falta do seu profissionalismo lá dentro. Mas, como você sabe, a gente tem todo um ciclo, né? Um começo, meio e fim. É. A gente finalizou lá. Até o Zambelli falou para mim assim, cara, a gente não foi demitido. Nosso contrato acabou e vida que segue. Eu fiquei 30 anos, você ficou 40. O Campos ficou 38. O Manel também acho que ficou 40. Roncone, nem sei quantos anos Roncone ficou lá, mas enfim. A gente tem uma história muito bonita para contar. E como você sabe, né? Eu não falo mal de ninguém.
eu não reclamo de nada, eu só agradeço. E meu nome, em nome da minha família, muito obrigado por você ter vindo aqui no meu estúdio hoje, porque trazer você no meu estúdio para mim é um prazer, porque você foi um cara que administrou grandes estúdios. E a emissora teve muita sorte de ter você lá. Obrigado. Pô, cara, você é fantástico. Obrigado. Você é demais, demais, fantástico. E é bacana isso que você falou agora na despedida, porque a gente não fala mal de ninguém, né? E assim, eu não tenho problema com ninguém, né? E aí agora vai um recado, né? Se você tem algum problema comigo, vem aqui buscar, porque o problema é seu, não é meu. É isso. E eu finalizo aqui mais um podcast, não é expor a ideia, que só trocamos ideia. Você que me acompanha aqui sabe que o meu objetivo de montar esse meu estúdio aqui é para produzir os meus conteúdos, mas para você também produzir seus conteúdos. Meu estúdio está aberto para você vir aqui gravar as suas ideias, conteúdos de qualidade. E você vai ser dirigido por mim. Eu vou te dirigir. Eu fui treinado para me tornar diretor. Então, se você quiser produzir seu conteúdo, meu estúdio está aberto, é só clicar no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que você vai ter todas as informações. Como o Fernando também falou aqui, eu faço um trabalho de educação financeira, um propósito de vida. Eu tenho os meus cursos online, também você pode encontrar aqui, mas eu sempre falo para você uma coisa. O curso online, quando você compra, estuda e pratica, ele se torna investimento. Mas quando você compra um curso e não estuda, ele vira gasto. Então, se você quiser aprender educação financeira, é só clicar aqui nos meus cursos. Mas repito, eu não vendo com o propósito de ficar rico. Não é isso. Eu preciso vender para ser valorizado por aquele conteúdo que eu entrego. Então, tá aqui o link, tá bom? Inscreva no meu canal, deixe seu like. Eu falo pra caramba, sabe por quê? Sou eu que vou editar. Então, meu, tô nem aí. E lembrando, não é esporro, é ideia. Fui!